Vamos lá, Neemias capítulo 8, eu vou ler o versículo, só um momento, me perdi agora um pouco. Versículo, acho que é o 4. Cadê o 5? Amém, irmãos, podem sentar. Perdi o versículo aqui, não estou conseguindo enxergar direito. Me perdi, podem se sentar. Vou ler a partir do primeiro então, tá? Aí quando for eu paro aqui para falar com os irmãos. Em relação ao que a nossa irmã Heloísa falou aqui, sobre ela ter orado os filhos dela, né? E depois ter vindo a aprovação. A Paulinha também falou isso no programa de relatório, que ela tem visto em relação à questão das dificuldades na célula, que vem logo após os irmãos tomarem uma decisão de ser mais compromissado com o Senhor, mais fiel ao Senhor. E eu não sei se os irmãos perceberam que no domingo, depois do louvor, a minha mãe estava lá atrás me orando. E eu tinha achado até estranho. Até fiquei meio assim, falei, poxa, minha mãe veio me orar logo agora, quando acabou o louvor, o pessoal começando o culto, minha mãe aqui me orando. E umas semanas atrás, uns dias atrás, eu havia falado com a Ju que eu estava tendo dificuldade espiritual na leitura, na oração, estava um pouco desanimada. E quando o pastor falou a respeito do programa de relatório, eu até falei assim, meu Deus do céu, mais um programa para editar, porque não é fácil, né? E naquele momento ali eu poderia ter falado, pastor, é muito para mim, né? Porque edição de vídeo é só comigo, não dá. Mas eu falei, amém, né? Vamos tentar aí, né? E quando a gente toma a decisão de obedecer também, por mais que seja algo cansativo pra gente, o inimigo nos ataca. E aí quando terminou o louvor, não sei se os irmãos têm percebido que por conta de live, às vezes por conta de foto, às vezes por conta de gravação, eu tô sempre na correria, passando para lá e para cá, e eu fico até com medo de atrapalhar vocês. Eu falo, gente, eu não paro um minuto, principalmente em relação à live agora, que como a gente está iniciando, tem muita coisa que a gente está aprendendo, então às vezes tem erros técnicos, começa a live, tem que encerrar e começar outra. Foi o que aconteceu no domingo. A gente começou no domingo, tinha 8 pessoas, só que não tinha ido, não estava na vertical, tinha que ter mudado a posição antes ali no YouTube, estava errado, né? Os irmãos estavam vendo errado, e eu não tinha colocado o título, porque na correria acabou que eu não coloquei. Aí eu fechei a live, editei ali rapidinho, Paulinha tinha até visto um erro ali no título, falou, tem como mudar isso? E aí quando eu voltei, quando voltou a live, os irmãos já tinham tudo ido embora. E aí eu tô nessa correria, né? E quando terminou, minha mãe foi lá atrás, estava não nervosa, mas emocionada, falou, preciso te orar, eu tenho que te orar. O Senhor mandou te orar no louvor e eu não consegui. E ela começou a repreender, a orar, repreendendo a opressão do maligno. Até que eu não entendi, falei, mãe, eu tô bem. Ela, mas o Senhor mandou eu orar por opressão. Começou a repreender a opressão, e ela tinha me falado exatamente que era por conta das coisas da mídia, o trabalho que está sendo feito. E quando foi naquela noite, nós saímos daqui, paramos na casa dela para pegar umas coisas e decidimos dormir lá. E gente, eu fui a madrugada inteira perturbada por demônio dentro do quarto. Mas ele estava ali dentro do quarto, eu sentia muito pesadelo. Eu pegava no sono, vinha a opressão. Foi opressão, mas foi muito forte. E aí eu estava meio dopada assim, de remédio, que eu tomo remédio para dormir. Aí eu acordei e vi que Bento começou a chorar também, de madrugada, a resmungar. Aí eu acordei, o Kleber, falei, amor, ora, porque tem demônio aqui. Aí ele orou, mas enquanto eu não abri a minha boca para orar e repreender, ele não foi embora. Aí quando eu orei, repreendi, mandei ele embora, aí eu consegui voltar a dormir, o Bento também dormiu. Então quando a gente toma a decisão de realmente tomar uma posição e obedecer, a gente é atacado.
O inimigo vai nos atacar, ele não vai ficar quieto, foi como o pastor falou no início, né? O inimigo vai atacar, mas cabe a nós resistir, né? Continuar. E agora, indo para a leitura de Neemias 8, eu queria falar isso com os irmãos, porque eu achei importante falar. A gente tem visto aí muitos ataques, Deus tem falado muitas coisas, mostrado, dado visão, revelado, né? Inimigo, demônio tentando entrar no meio. Então a gente tem que ficar realmente alerta em relação a essas coisas, né? Neemias capítulo 8, versículo 1, ajudando a irmã Ingrid, o título vai ser A Valorização da Lei de Deus. No livro de Neemias, esse povo ele estava exilado e foi liberto e voltaram para Jerusalém, se eu não me engano, para as terras dele de lá, né, gente? E só que era um povo que já era um povo que não conhecia mais a lei de Deus ou já havia se esquecido da lei de Deus. E o Neemias foi levantado para poder reconstruir o muro, né, lá da cidade em relação à proteção da cidade. Deus queria restaurar aquele povo. Nós vamos ler um pouco aqui a respeito de quando a lei de Deus é apresentada a esse povo, um povo que já não conhece mais a Deus ou se esqueceu porque estavam presos, né? Estavam no exílio. E no versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Aqui está a importância são várias pessoas, mas o propósito é um só. É assim que tem que ser a igreja. Nós somos muitos, mas o nosso propósito é um. Tem que ser um. Tem que ser buscar ao Senhor, servir ao Senhor. Esse tem que ser o propósito de todos nós aqui. Diz que é como se fosse um só homem na praça. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então a gente vê aqui que eles tiveram interesse. Eles pediram para que o escriba trouxesse a lei. Não foi eles que falaram, vamos ler a lei, que tem que ler a lei, que tem que seguir, tem que servir. Eles tiveram interesse de falar qual era o Deus dessa terra. A gente precisa conhecer sobre esse Deus. Amém? Então a gente vê que eles tiveram a boa vontade, eles queriam ouvir sobre a lei do Senhor. E no versículo 2 diz: assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Então todas as pessoas que tinham a capacidade de entender estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. E no versículo 3, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. Ele começou a ler de manhã, lá no raiar do dia, até meio-dia. Provavelmente, 5 horas da manhã. Então, olha o tempo que esse povo ficou ali, ouvindo a palavra. E mais à frente nós vamos ver que eles tiveram reverência, que foi o que foi falado aqui hoje. Algo que nós vamos começar a fazer. Começou a orar? Levanta. Louvor? Levanta. Oração para a palavra? Levanta. Não se sente até que a pessoa que está conduzindo ali fale, meu irmão, pode se sentar. Então, esse povo, vocês vão ver que eles tiveram reverência. E era um povo que não conhecia Deus. E quantas vezes nós que dizemos que o conhecemos, não temos reverência diante da palavra e nem diante da presença dele. Olha o exemplo que esse povo aqui que nem deixado pra gente. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei, mas meu Deus, é exatamente o que Deus
tem falado a mudança que Deus tem feito no nosso meio. A respeito de reverência, de respeito. De mais, não que a gente não tenha, mas mais zelo, mais reverência, mais respeito, né? E no versículo... Onde eu parei, gente? Estou no 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, um púlpito, né, gente? Um lugar mais alto, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, gente do céu, Asbadana, Zacarias e Mesulum. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Ou seja, eles estavam sentados. Vocês se levantaram porque estavam sentados. Quando abriu o livro em sinal de reverência, eles se levantaram. A gente não sabe, a gente vê aqui que foi uma atitude deles. Não foi eles que falaram assim, tem que levantar, tem que ficar de pé. Foi algo que eles tiveram entre eles, criaram um costume, né, que é trazido até hoje. Até hoje esse costume é trazido, mas não foi nada imposto por Esdras e nem pelos outros que estavam ali, né, na direção daquela leitura. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Então, assim, eu vejo que Deus já tem Jesus Cristo, até fugiu, abordado essa questão no nosso meio. E quando eu tirei a palavra, eu falei assim, pastor, será que o pastor vai falar sobre a reunião? Porque ele não conseguiu falar ainda, né? Será que ele vai falar? E Cleber, eu acho que não. Eu falei assim, tu vai ver. Que aí eu falei, pode ficar na cabeça das pessoas, mas nossa, tirou essa palavra, será que já é por causa disso? Não foi. Até porque quando eu li, eu não tinha entendido. Depois que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, é o que está acontecendo no nosso meio. Então o Espírito Santo, ele está confirmando essa decisão que foi tomada e afirmando que é isso que ele quer. Assim, uma das coisas que foi conversada é a respeito que a comunidade Ramá, ela não lê só um versículo, como nas assembleias. Eles leem 1, 2, 3 versículos, fala para o pessoal sentar e prega em cima daquilo. A gente lê o capítulo inteiro, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Então, assim, vai mais de quem está ali, para não deixar o pessoal em pé o tempo inteiro, né? Mas a gente está aprendendo, né? A gente está começando a aprender e creio que o Senhor vai nos abençoar. Amém? Versículo 7 diz assim: os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, gente, difícil, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo dito. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê as pessoas querendo enfeitar tanto a palavra de Deus, torna uma coisa tão difícil de entender, quando a palavra é tão simples e o Espírito Santo dá a direção, que às vezes a pessoa sai dali com mais dúvida do que quando ela entrou. A palavra de Deus precisa ser explicada, interpretada e explicada, porque como as pessoas vão se arrepender se elas não entenderam o que foi dito? Como as pessoas vão vir ao Senhor se elas estão ali ouvindo só palavras de emoções que são para emocionar, que é o que a gente mais vê hoje em dia? Palavra para emocionar, tem que emocionar, tem que gritar, o povo tem que chorar, mas não palavras que façam o povo compreender e pensar com a cabeça. Entender sobre o Evangelho não é emoção, é razão. É razão, é na mente. Cristo é o Filho de Deus e veio para morrer por mim. E pronto.
E existe um Deus que nos criou. E nós devemos servi-lo. É razão, não é emoção. Uma das coisas que a gente vai ver abaixo é que o povo, quando começou a ouvir a palavra, eles começaram a chorar. Desesperado. Começaram a chorar, chorar, chorar. E aí ele falou, para de chorar, gente. Para de chorar. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que arrependimento é choro. Pode até estar atrelado. A pessoa chorar e de fato se arrepender. Mas a gente sabe que não é arrependimento, é mudança de vida. Quantas vezes eu estive na presença de Deus, chorei, 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 achando que estava arrependido e não estava, porque eu não mudei. Não era arrependimento, era remorso. E parece que é isso que as maiores igrejas querem hoje, é remorso. É emoção, mas quando a pessoa bota o pé dela para fora da igreja, acabou. Tudo que ouviu ficou ali dentro da igreja. A emoção ficou ali. Vai no máximo ter aquela palavra lá na cabeça por 3 dias, depois, foi emoção. Emoção é algo instantâneo, é algo de momento, não é algo duradouro. Razão, mudança de vida é diferente. Amém? E aí vai dizer, aqui, deixa eu virar aqui a minha colinha, gente. Versículo 8, né? 9, amém. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias estava falando para eles: não é para vocês chorar, é para se arrepender, sim, mas fique alegre, porque vocês conheceram a lei de Deus e vocês foram libertos. É para se alegrar, não é para ficar chorando, prostrado no chão. Vai se alegrar, sai por aí falando, feliz. E não chorando com cara batida. Quando eu era pequena, eu olhava certos cristãos, assim, até da minha família, eu falava: gente, eu não quero ser da igreja. Porque eu olhava para aquela pessoa, eu via infelicidade, sempre abatida, sempre resmungando, sempre murmurando. Então, que Deus é esse que fala que é tão bom? Se a pessoa está sempre abatida, falando de problema, resmungando, reclamando, você olha para a pessoa, você vê que a pessoa não faz nada na vida, não sai, não passeia, não faz nada. Como é que alguém vai querer servir a Deus assim, gente? Para ser desse jeito, ao invés de ter alegria e felicidade, está sempre ali, melancólico. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu coloquei no grupo. Alguém aqui chegou a ver? Ô Júnior, presta teu celular aí que eu vou colocar para vocês ouvir. Esse vídeo ele tem 2 minutinhos e ele fala que quando antigamente faziam as imagens dos santos, era sempre com uma cara abatida, porque eles entendiam que o cristão tinha que ter cara de melancólico, de tristeza. E isso é trazido até hoje. Quando na verdade aqui Esdras fala: se alegra, vai se alegrar, não fica chorando. Hoje é dia de consagração, é dia do Senhor. Tem momentos que a gente vai chorar. Pega uma água para mim. Que a gente vai chorar. Mas se a gente ficar o tempo inteiro ali triste, como é que a gente vai conseguir servir a Deus? Por muitas vezes eu já me arrependi de certas coisas e Satanás colocava uma tristeza tão grande que eu não conseguia me chegar a Deus, de tão triste que eu estava pelo pecado que eu cometi. Quando na verdade o Senhor vem e fala assim: vem, porque você se arrependeu, eu não me lembro mais dos teus pecados, então vem me servir. E aquela tristeza impede a gente de servir, de se aproximar de Deus. Isso vem do maligno. Obrigada, Ju. Vou colocar o vídeo aqui para vocês ouvirem. Em várias pinturas da Idade Média, é comum ver imagens de santos cristãos com o rosto pálido e um aspecto de tristeza dominando seu semblante.
Tais imagens revelam o estereótipo que havia na sociedade sobre o perfil de um cristão. Para tais indivíduos, cristão era sinônimo de tristeza e melancolia. Ainda em nossos dias, muitas pessoas carregam tal visão sobre o estilo de vida cristã. Não conseguem imaginar seguidores de Cristo com um semblante feliz, alegre e divertido. Porém, tal concepção não é bíblica. No capítulo 8 do livro de Neemias, encontramos o sacerdote Esdras lendo a Bíblia para o povo de Israel. Porém, ao final da leitura, todas as pessoas começam a chorar compulsivamente. Nesse momento, a liderança se levanta e se dirige ao povo com as palavras descritas no verso 10. Esse é o dia consagrado ao nosso Senhor, disseram. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Perceba como o texto relaciona consagração com alegria. Isso mostra que, diferente do que muitos pensam, servir aos ensinos da palavra de Deus não traz tristeza ou pesar. Antes, porém, os seus princípios são normas que libertam e protegem o ser humano das escolhas que trazem infelicidade e amargura. A lei de Deus não escraviza. Ela liberta, e todo verdadeiro homem liberto pela graça de Deus carregará em seu semblante a alegria da salvação, a qual excede todo entendimento. Ela contagia os demais como a fonte de felicidade que nada nesse mundo pode substituir. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas se você deseja experimentar a felicidade derivada da obediência da palavra de Deus, faça hoje a oração do sábio rei Davi, que se encontra no Salmo 51, versos 10 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, e restitui-me a alegria da tua salvação. Até aqui tá bom. Então, os irmãos entenderam por que Neemias estava falando isso? Não é para ficar triste, gente. Reconheceu, se arrependeu, teve consciência, agora vai festejar. Porque as pessoas precisam conhecer essa alegria da salvação, a alegria de ser liberto. E eu vejo que hoje em dia, as pessoas que mais continuam assim, sempre com essa aparência de tristeza, é sério, não pode brincar, não pode rir, são as pessoas mais tradicionais, mais religiosas. E o que acontecia, que eu via quando eu era pequena, nessa pessoa da minha família, é que era religiosidade. Não era Cristo, era religião. Era uma pessoa que nem dançava. Você está com a família, ouve uma música, chega nem para lá nem para cá. E eu via aquilo, eu ficava com pena. Eu tinha pena. Eu falava, nossa, fulano parece infeliz. Parece que não é feliz. Então, que a gente venha demonstrar alegria para as pessoas. Lá em Lucas, capítulo 15, não precisa abrir não, porque eu vou continuar em Neemias, e já está aberto aqui. Lucas, capítulo 15, versículo 7. O Senhor Jesus diz assim, ó. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Quando alguém se arrepende, tem festa. É alegria, não é choro. É festa. A gente precisa trazer isso para as pessoas. A gente tem dificuldade? Muito. Mas nada se compara a teu Senhor. Nada vai se comparar. Amém? Versículo 11, né? Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com o que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Eles eram um povo preso, cativo, e agora eles eram libertos. Não tem por que eles serem tristes mais. E eles valorizaram a lei de Deus na primeira oportunidade que eles tiveram. Eles pediram para ouvir. Eles agarraram essa oportunidade de ouvir, de saber quem foi o Deus que tinha tirado o povo deles no passado do Egito. Eles agarraram essa oportunidade. Versículo 13.
No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. Então a gente vê que no segundo mês eles foram estudar de novo. Então é a constância de você estar ali sempre aprendendo. A gente nunca vai saber tudo da palavra de Deus, até porque ela se renova a cada dia. A gente nunca vai saber tudo. Não tem sei tudo. Cheguei aqui, tenho 30 anos de evangelho e sei tudo. Não sabe, porque a conversão vem a cada dia. A gente está se convertendo ainda, gente. Até que Cristo volte, nós estamos em processo de conversão. Por quê? Porque o pecado está na carne. E se o pecado está na carne, a gente vai continuar errando. Então é até que Cristo volte. São todos os dias. O povo não parou de estudar a lei. Não estudou uma vez e agora não quero mais não, vou parar. A gente vê aqui que eles foram estudar a lei de novo. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, versículo 14, por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras, cultivadas de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Foram todos. Não foram só alguns, não. Foram todos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente só valoriza Deus depois que a gente passa na prova e é moído. Eles tinham ficado exilados por anos, sofrendo. E infelizmente, por vezes, Deus tem que usar de prova e de dificuldade para a gente reconhecer que a gente é dependente dele. A gente vê que sozinho a gente não consegue nada. Porque a gente tem, infelizmente, a memória falha de se esquecer muito rápido das coisas que acontecem, das coisas que Deus faz. Então o povo valorizou porque eles sabiam de onde eles tinham vindo. Amém? Versículo... Não, continua, 17, continua no 17. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Então eles eram um povo que era preso, cativo, e que agora eles viram a oportunidade de serem libertos. E isso na época da lei, que era algo muito difícil. Quem foi que falou aqui que se tivesse que pagar, foi o pastor, se tivesse que pagar 100 mil pela salvação, a gente daria até uma parte do nosso corpo. Mas como a salvação é de graça, nem sempre a gente valoriza, né? Porque tudo aquilo que, não que seja fácil, mas o que vem de graça, a gente tem costume às vezes de não valorizar. A gente valoriza aquilo que a gente demora a conquistar, aquilo que é difícil. Então que a gente venha valorizar as oportunidades que Deus dá e valorizar a palavra do Senhor. Eu vejo que eu não tenho valorizado a palavra do Senhor. Porque às vezes o corre do dia, as coisas que tem que fazer durante o dia, quando vai fazer, deixa para fazer por último, às vezes já é de noite e esqueceu de orar, não falou com o Senhor. Então que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, né? E sejamos como esse povo, um povo que na primeira oportunidade de estar com Deus, eles agarraram, eles quiseram, eles tiveram sede. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.